Meus irmãos, a leitura que nós vamos fazer é em Lucas capítulo 6, versículo 6. Nós vamos ler até o versículo número 11. Pai, em nome de Jesus, é com temor e tremor. O povo é teu, a palavra é sua, a honra e a glória é toda do Senhor. E o povo é do Senhor. Eu peço, querido Espírito Santo, se apodere dos meus lábios, da minha alma, da minha mente, e que essa palavra, meu Deus, ela vá de encontro às nossas necessidades e faça, meu Pai, aquilo que te apraz. Senhor, abre o nosso entendimento para entender e compreender tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E aconteceu também, versículo 6, Lucas 6, 6. E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observavam se o curaria no sábado, para acharem do que acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fique em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estenda a tua mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor. E furou uns com os outros. E conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Digam amém? Amém. Meus irmãos, essa mensagem, Jesus dá 3 ordens a um homem. E essas 3 ordens que Jesus dá ao homem, nós podemos intitular essa mensagem como 3 ordens que Jesus deu ao homem. Para nós entendermos bem esse texto sagrado, essa história, elas estão registradas nos evangelhos sinóticos. Aos irmãos que creio que a maioria já sabe, mas a minoria não sabe o que são os evangelhos sinóticos, é Mateus, Marcos e Lucas. Então, essa história, essa narrativa está nos evangelhos sinóticos. Os 3 evangelhos diz que aconteceu no sábado. Era um dia de sábado. Os 3 evangelhos diz que os fariseus, a confirmação dos 3, que os fariseus tomaram conselhos
E o conselho que eles tomaram era procurando ver como mataria Jesus. Veja o que é que os religiosos são capazes de fazer. Tomaram o conselho para ver como mataria Jesus. Os fariseus, eles estavam na sinagoga, mas não com o intuito de adorar a Jesus. O intuito dos fariseus estar na sinagoga naquele sábado também não era de aprender nada. Eles estavam na sinagoga para observar Jesus. Agora você já observou que até os dias de hoje existem fariseus no nosso meio que, ao invés de vir adorar que vive e reina para sempre, vem observar o que é que Jesus está dizendo. Graças a Deus que você, meu irmão, minha irmã, não veio observar, mas veio adorar. E os fariseus, eles estavam observando para ver se Jesus curaria no dia de sábado. E a Bíblia ela registra 7 milagres que Jesus operou num dia de sábado. Milagres esse que era sempre dia de sábado. E 3 desses milagres foram na sinagoga. Logo você entende como é que ficou os fariseus, os escribas fariseus. Porque essa já é a 3ª vez que Jesus vai na sinagoga para ensinar, e lá ele faz o que os fariseus não queriam que ele fizesse: curar a pessoa no sábado. Eles ficaram indignados com Jesus. Os fariseus olhavam para Jesus, mas não com a intenção de aprender. Eles olhavam para Jesus com a intenção de acusarem. Acusar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, acusar o Mestre dos Mestres, impossível. Pode ser até que tenha alguém que queira fazer isso. Aí Jesus, sabendo de tudo isso, porque Ele é um Deus que sonda o coração, Jesus dá ordem, dá 2 ordens àquele homem que estava ali. Jesus dá quantas ordens? 2. Jesus dá 2 ordens àquele homem. A primeira ordem que Jesus dá para aquele homem é: levanta-te. É interessante que as ordens que Jesus dá para nós é sempre uma ordem para ficar de pé. Jesus não quer ver ninguém prostrado, nem deitado. Ele quer ver a gente de pé. Logo você entende quando o Senhor falou para o profeta Jeremias. Ele diz: dispõe-te, fica em pé e desce a casa do oleiro. Isso mostra-nos um sinal que Jesus, para falar com o homem não fica sentado, o homem fica de pé. Levanta-te e fica de pé. O homem da mão mirrada, nós não sabemos por que ele estava na sinagoga. Claro que a Bíblia também não relata por que ele estava na sinagoga. Mas é claro que todos que estão dentro da igreja, porque a sinagoga, o que é uma sinagoga? Casa de oração dos judeus. O que é essa igreja? Essa igreja é casa de oração de Jesus. Então,
quem estava na sinagoga tinha que estar com a intenção igual nós estamos aqui, de adorar. E alguns dizem que esse homem foi para adorar Jesus. Mas há quem diga que ele foi levado para a sinagoga, porque na sinagoga não podia entrar pessoas com defeito, nem no nariz, nem na perna, nem na mão, nem na boca, de jeito nenhum. Tinha que entrar pessoas sem defeito. E esse homem, ele tinha defeito. Há quem diga que os inimigos deles levaram ele para ver se Jesus ia curar no sábado. Só para eles terem o pé de acusar Jesus. Aí eu fico pensando, existem pessoas com essas mesmas características, espero que não esteja aqui, de fazer determinadas coisas só para ter algum ponto para nos apontar e nos acusar. Mas graças a Deus que não quero que esteja aqui. Não há registro na Bíblia que o homem da mão mirrada tenha pedido a Jesus para ser curado. Não há registro. Jesus me cura, não tem esse registro. Ou que alguém pediu para Jesus curar, também não tem esse registro. Também não tem um registro que Jesus curou porque ele tinha fé. Não. Então veja bem, se ninguém pediu, se esse homem não pediu, nem há registro também que esse homem precisava ter fé, logo eu entendo que como esse homem, ele foi restituído algo que ele havia perdido não sei quanto tempo, né? A Bíblia diz que ele estava com a mão mirrada e foi restituída. Logo eu entendo que não vai nem depender da tua fé, mas ter restituição para você aqui nessa igreja. Só quem acredita pode aplaudir até. Não há afirmação que esse homem tinha fé, não há afirmação que alguém pediu, e também não há afirmação também que ele pediu, Jesus, eu estou aqui defeituoso, eu quero que sou... O homem da mão mirrada, ele fez uma coisa muito interessante. Ele não pediu, ninguém pediu, nem ele tinha fé. Mas ele fez uma coisa que nós devemos fazer. Sempre. Ele foi obediente à voz de Deus. Ele foi obediente à voz de Deus. Jesus mandou para ele se levantar e ele não ficou sentado. Eu comecei lendo e estudando essa palavra, fiquei observando. O homem, simplesmente, Jesus disse, levante. Ele se levantou. O homem se levantou, esse homem da mão mirrada, e Jesus disse, agora, já se levantou, meu filho, já. Agora venha, fica no meio. Pensou? E esse no meio, nós vemos que na Bíblia, biblicamente falando, Jesus disse, se tem 2 ou 3 unidos e reunidos no meu nome, eu estou presente no meio. Jesus está presente no meio dessa igreja. E eu sou um pastor pentecostal, embora não pareça, mas de vez em quando eu gosto de ir devagar para as pessoas entenderem. E eu creio que você está entendendo a mensagem. Se você está entendendo, pode aplaudir a terra. Lucas faz uma observação, e por que não dizer, Lucas registra que a mão desse homem era, a mão mirrada era a mão direita. No versículo 6, nós lemos, capítulo 6, versículo 6, logo, já diz que era a mão direita
do homem que era uma mão mirrada. É interessante que na Bíblia, mão direita, na Bíblia, é mão para o trabalho. Diga, mão direita, na Bíblia, é mão para o trabalho. Diga, mão direita na Bíblia, em Provérbio, é mão para a prosperidade. E na Bíblia também a mão direita é para restituição. Olhe para a sua mão assim, faça: minha mão não está mirrada. Então, Senhor, pode restituir, por favor, tudo aquilo que eu perdi. E se é verdade, se alegre. Uma outra informação, Anderson, Deus te abençoe. Eu levei o meu Anderson agora há pouco, foi para Fortaleza, enfim. Uma outra coisa interessante para a informação é que a mão direita até os dias de hoje, é uma mão de comunhão. E tanto é que a mão direita é a mão de comunhão, graça e paz. Viu? Ou então a paz do Senhor. Mão de comunhão, e você aplausa a A mão direita, ela tem tanta importância que há 750 anos antes de Cristo vir ao mundo, o profeta Isaías, no capítulo 41, ele disse que Deus nos toma pela mão. Diga, Senhor, diga, Senhor, me toma nessa noite pela minha mão direita, que não é mirrada. Isso é verdade. Cala a barraça. Tomar pela mão direita. Agora, já pensou se a nossa mão fosse uma mão mirrada? Não, então na esquerda não, tem que ser a mão direita. A minha, não. Mas até para quem está com a mão mirrada, no sentido espiritual, tem cura nessa noite para você. Imagina a situação desse homem da mão mirrada. A mão direita, tanto para o povo hebreus, para o povo judeus, quanto para nós cristãos. Ela tem uma importância muito grande na adoração. A adoração verdadeira é com as mãos levantadas. Eu vou repetir: uma adoração verdadeira é com as mãos levantadas e adorando ao que vive, ao que reina para todos sempre. Olha a barraça. Já pensou na sinagoga todo mundo de mão levantada para adorar Yahvé? E o homem... Não é uma mão não, tem que ser duas. A mão direita também. Já pensou? Fiquei pensando nessas coisas. E é bom, a Bíblia não é para a gente ler a Bíblia correndo, é para ler devagar. Aí Jesus mandou o homem levantar. O homem levantou, veio para o meio. Aí Jesus olha em volta e faz uma pergunta: é lícito curar no sábado? Fazer bem ou fazer mal? E a Bíblia diz que eles calaram-se. Porque na presença de Deus, quando Deus fala, o homem se cala, porque Ele é soberano, é o Todo-Poderoso.
Jesus já deu 2 ordens ao homem. Aí agora Jesus dá a terceira ordem. Jesus dá o quê? A terceira ordem ao homem. E essa terceira ordem é interessante. Que veja o poder do Deus que a gente serve. Jesus não disse, olha, eu, no nome do meu Pai que está no céu. Não. Olha só. Você já se levantou, já veio para o meio. Aí Jesus agora dá uma ordem. Estende a sua mão. E você aplaude o Eterno. Mas quando Jesus deu a ordem, estenda as suas mãos, ele não ficou assim, ó. Levantar uma mão e a outra não. A Bíblia diz que quando Jesus mandou ele levantar a mão, ele levantou a mão. E você pode aplaudir a terra. Levantou. Aí eu vejo nele agora, depois dele curado, um ato de fé. Que ele levantou. O homem teve autoridade para mandar me levantar, eu levantei. Eu vim para o meio. Agora está mandando eu. Então eu vou fazer. Agora imagine a surpresa dele. Ih! Mão mirrada, nunca mais. E foi-lhe restituída a mão do homem. Olha para a pessoa que está lá, foi restituída a mão direita do homem. Diga, por certo, já havia muito tempo. Diga, não tem tempo para Jesus restituir aquilo que você perdeu. Imagina agora o homem com a mão curada. Aleluia! Nunca, por certo, se foi de nascença, nunca tinha apertado a mão de ninguém. Diácono Nilton, beijo seu coração, meu filho, Deus te abençoe. Por certo, nunca tinha apertado a mão de ninguém. Sim ou não, igreja? Sim ou não? Certo, não. Apertar com a mão esquerda, não. Apertar, não. Mas esse homem recebeu outro milagre. O milagre dele ter apertado a mão de Jesus. Aleluia! A primeira mão que ele pegou foi a mão de Jesus. Ou Jesus pegou na mão dele para ser melhor. E o mesmo, alguns anos atrás, Jesus fez comigo e fez com você também. Ele pegou a nossa mão e disse, venha! Venha para o meu aprisco. Bendito seja o nome de Jesus. Privilégio. Bendita é a tua palavra. Privilégio. Existe até um cântico antigo que eu até gosto. Mas ele diz para segurar na mão de Deus. Não está certo, porque a gente pode soltar. É pedir a Deus para segurar na nossa mão. Aleluia, Jesus. Porque ele segurando nossa mão, ele não vai soltar. Eu creio, Jesus. Mas se a gente segurar na mão dele, pode ser por um descuido. E esse homem, eu quero crer que foi o próprio Jesus que viu a obediência dele. Aleluia. Foram 3 obediências. Coisa linda, Espírito Santo. Levantou, veio para o meio, estendeu a mão. 3 obediências. Aí teve a honra, o privilégio de apertar a mão de Jesus. Irmãos, isso é uma das coisas que nós precisamos. É ser curado das nossas mãos. Eu vou repetir, nós precisamos também ser curados das nossas mãos. Porque ele deu uma ordem. Jesus deu uma ordem para nós. Ele não pediu, ele deu uma ordem. E nós vamos exercer isso hoje, se Deus quiser. Amém. E quer. Ele deu uma ordem, ele disse, imporão as mãos. Se for mão mirrada, não dá para botar as mãos.
imporão as mãos sobre os enfermos. Aí ele completa, no meu nome, no nome de Jesus, serão. Quando Jesus restitui a mão, é para que o homem fique com a mão santa. Pedro, ele faz a oração e ele diz, levanto as minhas mãos santas. Mão o quê? Santa. Sem ira e sem contenda. Aleluia. As mãos de um homem e de uma mulher de Deus tem que ser mão santa. Aleluia. Sem ira e sem contenda. Para a gente levantar as mãos e impor as mãos sobre os enfermos e eles ficar curados. Aplauso eterno por isso. É interessante que hoje, eu quero crer, que hoje Deus quer restituir mão de pessoas aqui por completo. Amém. 3 amém, eu também digo que eu preciso também. Deus quer restituir mão de pessoa aqui completa. Eu gosto de dizer, irmãos, os irmãos me conhecem, e eu não estou querendo, como o apóstolo René diz, me gabar, não. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu fico até triste quando eu oro por uma pessoa que a pessoa ainda fica doente. O meu desejo é orar e ver a pessoa curada na hora. Aí hoje uma pessoa ligou para nós e pediu para a gente fazer uma oração. Uma situação lá. Aí eu falei com a minha esposa, com meu filho, minha nora. E eu digo, a gente vai levantar um clamor aos céus, ao Deus dos céus. E a gente não sabe qual hospital que a pessoa está, mas Deus sabe. Pode estar distante do jeito que tiver, mas ele diz assim, sou eu por acaso, Deus de perto e não também Deus de longe? Então ele opera aqui, opera lá no Japão. Eu creio. Agora, para isso, o homem de Deus, ele tem que estar com a mão restituída por completo. Mão que não pega numa lei, mão que... uma série de coisas. Enfim. Mas a gente vamos chegar lá. Quem está entendendo? Amém. Porque Jesus quer curar. Fazer de você uma pessoa poderosa, aleluia, restituída. Amém. Eu vou dizer, Jesus quer fazer de você uma pessoa poderosa, amém, restituída. Amém. E Jesus quer te dar 3 ordens também nessa noite. Amém. Diga, eu recebo as 3 ordens de Jesus. A primeira ordem de Jesus que dá para nós, para mim, é começar logo de mim, isso não é para você, não fica triste não, vem para mim mesmo. É levanta-te. Amém. E às vezes a gente fica muito acomodado, não levanta. Uma certa ocasião, Deus quer que a gente se levante. Amém. Deus também não vai dar um dom de a gente botar as mãos e ser curado, mas na hora que alguém precisar dizer, não, está muito frio, estou cheio de sono, não. Duas coisas que aconteceu por uns dias aí, foi com uma pessoa aqui desse ministério, aqui da congregação. Ela estava enferma no Parque União, e quando ela ligou, umas 2 da manhã, eu falei para minha esposa, eu digo, eu vou lá agora. Havia uma necessidade de ir. Aí eu fui, quando cheguei, deixei o carro um pouco distante, porque na porta dessa pessoa, as paredes estavam estremecendo. Era um dia de sábado à noite, né? E o pessoal não quer, eles mesmos não querem ouvir, eles querem que você ouça, aquele barulho, é um barulho infernal. E eu passei para aquele meio ali, numa ligação muito grande, subi a escada, fizemos a oração, e quando saiu de lá, a pessoa estava curada da glória. Mas precisou que o pastor Severino se levantasse
Eu vou contar outro episódio de pessoas se levantando. Uma pessoa jovem congregava com a gente, só que ela estava pensando, ela estava deprimida, pensando que não casava mais. Eu acho que a bichinha pensava que ela era feia. Não, não tem isso não. Tem um camada bonito para feio também, tem. Aí ela estava pensando que era Deus. Pastor, como? Porque só ele tem direito de dar vida e tirar a vida. Quem está entendendo? Amém. Mas graças a Deus que ela telefonou. Eu tinha acabado de botar o pijama para deitar. E tomei banho e tal, botei. Aí o telefone tocou, ela disse, eu quero falar com o senhor, porque eu quero me despedir, agradecer o senhor por ter me pastoreado. Eu digo, não, peraí. Não, mas aqui no Morro do Alemão, olha, no Morro do Alemão. Aqui os meninos estão jogando pedra no outro. Era pedrada mesmo, era pá, pá, pá. Não sei onde é que esses cabos acham tanta pedra para dar nos outros. Já pensou? Eu digo, meu Deus, eu sou uma ferramenta. Ferramenta. Eu vou lá. Botei minha roupa, falava, por cima. Não dá para tirar, não. Por cima do pijama. Os pedaços de pijama até ficou para baixo, assim. Que é. Ninguém vai ver na hora dessa. Aí cheguei no pé do morro, os cabas estavam jogando pedra no outro. Eu digo, não, esse caba não é possível. Eu digo, Jesus, o Senhor diz, no Salmo 91, que o Senhor dá ordem a teus anjos a nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Não é em alguns caminhos. E você deve se apoderar disso. Deixei o carro embaixo e fui com essa adolescentezinha, que é minha namorada há 52 anos, a menina novinha. E vamos lá, Jesus na frente, logo atrás sigo eu. Chegamos lá, demorou a abrir a porta, digo, Jesus, ela abriu a porta, e quando saímos de lá, o resultado foi? O resultado foi? E não é que a menina casou, ela já veio aqui diversas vezes com o esposo dela, e o pessoal que conhece, você pode aplaudir até. Irmãos, a Bíblia diz no versículo 11 que os fariseus, eles ficaram cheios de furor por causa dessa cura. Uns com os outros, com raiva. E eu fiquei pensando, poxa, os escribas fariseus não se alegraram com uma vitória tão grande quanto esta. Não tem como uma pessoa não se alegrar com a vitória quanto esta. Mas eu tenho certeza que nós aqui, nós vamos nos alegrar. Amém. Com o milagre que Deus está operando já aqui nessa noite. Para nós encerrarmos, que já são 9 horas, 4 fatos marcantes destacados aqui na presença de Jesus na sinagoga. Quantos fatos? Marcantes. A presença de Jesus na sinagoga, primeiro que Jesus estava na sinagoga, era um fato marcante porque ele estava ali para ensinar. Eu sempre falo aqui que o ministério de Jesus era 3, era ensinar, pregar e curar. Jesus não curava para depois pregar, nem ele pregava para ensinar. Aí logo você entende porque Jesus ensinava para poder pregar. Porque se você ouvir o ensinamento, você não vai comer um alimento
que venha de qualquer maneira que não seja da palavra de Deus. Porque aí o camarada vai dar uns pulos para lá, outro para cá, falar em mistério e fazer aquela, ainda passar a franela aqui para dizer que está suado, um ar desse. E impressiona mesmo. Aí você vai acabando recebendo um alimento que não é sólido. Por isso que é interessante falar com calma, para você entender e sair daqui de posse da palavra e da bênção. Aí Jesus na sinagoga também, ele está na sinagoga para sondar os pensamentos. Assim como Jesus estava no versículo 8, assim como Jesus estava na sinagoga sondando ali, porque ele conhece os pensamentos, ele está aqui. Porque ele disse, se tiver 2 ou 3 unidos no nome dele, ele está no meio de nós. Aí ele está sondando os pensamentos, porque ele conhece os pensamentos. E nesse momento, acredito que ele está sondando o pensamento. Ele sabe o que você está pensando. Se você está aí pensando uma coisa boa, ele sabe. Se está pensando ruim, ele sabe também. Terceiro ponto, no versículo 9, Jesus vai para a sinagoga para confrontar os críticos. Diga, Jesus foi para a sinagoga para confrontar os críticos. Diga, Jesus está aqui nessa noite para confrontar os críticos. E você aplaude eterno. Quarto e último, Jesus está na sinagoga também com um objetivo muito grande, para curar o enfermo. Diga, Jesus foi para a sinagoga para curar o enfermo. Diga, vem Jesus para a igreja Mir para curar enfermo nessa noite. E eu tenho certeza que aqui ninguém vai ficar cheio de furor. Aqui nós vamos ficar cheios de alegria. Com o milagre que Jesus já está fazendo aqui nessa noite. Milagre Jesus está fazendo aqui nessa noite. Tem ali uma barraça. Milagre. Eu creio em nome de Jesus.